Olá, boa noite. Boa noite, porque estou gravando agora à noite. Teve uma live que eu fiz aí que eu falei sobre livre-arbítrio, mas agora eu vou tentar falar mais, porque é como eu falei, nem tudo que a gente fala da primeira vez para as pessoas assimilam. Então é preciso que a gente dê um toque de nem muito não ir muito intrínseco, nem deixar muito subjetivo, nem de fora. Falar de forma que todos compreendam, porque eu não estou falando aqui para doutores, estou falando para as pessoas que se interessam pelo assunto, não é verdade? Então, eu toquei aqui. Então, vou fazer o máximo para, se eu puder repetir as coisas que eu já falei, eu vou repetir, porque eu sei que tem gente que não entendeu, mas eu vou falar. Bem, antes de mais nada, dê o like, se inscrevam, compartilhe com um amigo, camarada seu, porque ele pode se interessar pelo assunto, né? Porque o assunto é meio diferente do que as pessoas estão acostumadas. Por exemplo, você vê canais aí não desmerecendo nada, porque cada um faz o que quer, cada um acompanha o que quer, cada um pensa o que quer, cada um fala o que quer. Não sou contra nada de ninguém. Para mim tudo está certo. Mas tem canais aí com assuntos tão banais, milhões de inscritos que as pessoas acompanham. E você vê canais, não só esse meu, perguntas e respostas, mas outros que é de escola, de professores, etc, etc, com muito mais conteúdo para que as pessoas alarguem sua consciência, que ajude as pessoas a despertarem, ou para um lado ou para o outro, ou para o lado material ou para o lado espiritual. Eu, como o meu lado é mais o lado espiritual, mas a gente observa que esses canais de coisas mais vulgares é o que a maioria das pessoas vão atrás. E um canal que vai auxiliar você, que vai lhe indicar caminhos que possam levar você para patamares melhores na Terra e alhures. Então, uma das pessoas que me acompanha me perguntou mais uma vez sobre livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio, nesse mundo em que nós vivemos, nós pensamos que temos livre-arbítrio. Porque assim, alguém lembra daquela passagem que eu falei? O cavaleiro, ele vai montado no seu cavalo, né? Ali de um lado para o outro e tal, e alguém grita: Fulano, você está indo para onde? E ele, numa pergunta sensata, ele responde: pergunta ao cavalo. Assim mesmo, o cavalo representa os nossos hábitos, os nossos vícios, que levam-nos para lugares sem, sem que nós saibamos conscientemente. Porque um vício seu vai levar você para muitos lugares que não é aconselhável, né? Então,
esse exemplozinho do cavaleiro cavalgando é muito interessante. Representa os nossos hábitos. Nossos hábitos. Então, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é quando podemos escolher, nós fazemos o que queremos. Aí, quando as pessoas dizem, mas Mozart, eu faço o que eu quero, eu, eu faço isso, faço aquilo, então tudo bem, vamos lá, você pode deixar de trabalhar? Você consegue, você come de manhã, de 10 horas, de meio-dia, de 3 horas, de 6 horas da noite e ainda come para dormir. 6 vezes. Tem gente que ainda come 3, café da manhã, meio-dia almoça e de noite uma janta ou um café. Mas você seria capaz de, numa iniciativa sua, de sobrepujar o desejo e fazer prevalecer a sua vontade e diminuir, e comer uma vez só por dia? É difícil. Difícil porque é a força do hábito. O campo, mais de... a gente vive numa comunidadezinha, numa rua, e mais de 100 pessoas estão pensando, todo mundo só pensa em comer, que tem medo de ficar sem comer, acha que vai se acabar. Então, isso influencia todos nós. Nós estamos ligados um com o outro. Chama-se campo morfogenético. Foi o nosso cientista Rupert Sheldrake. Estão lembrados, né, daquele exemplo do macaco na praia? Quem foi que ensinou a ele? Aos outros, que nunca viram aquele que teve uma única ideia de limpar a comida e comer. E não sei quantos anos depois, em outra ilha muito mais distante, todos eles estavam fazendo as mesmas coisas. Isso é a influência do campo. Porque o todo está em nós e nós estamos no todo. Então, tudo que acontece com todo mundo sente. Tudo que acontece com algumas pessoas, uma percentagem de pessoas, vai ser distribuído, porque nós estamos interligados um ao outro. E todo mundo sente. Então, quando a pessoa diz assim para mim, Mozart, eu faço o que eu quero, eu tenho meu livre-arbítrio. Aí eu pergunto, então as consequências do que você escolheu, você também assume? Olha como já vai complicando. Eu tenho umas passagens aqui que eu anotei para não esquecer. Isso inclui as consequências daquilo que você escolheu? Já começa aí a complicar a vida daqueles que assevera, que acha que tem o livre-arbítrio. Eu sempre pensei, eu fui criado dentro de uma família espírita, eu sempre alimentava essa ideia de livre-arbítrio. Ah, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós fazemos o que queremos, mas não é assim, é diferente, não é assim que a banda toca, não. Quando nós perguntamos, no final do dia, se você fizer essa pergunta, se tudo que nós fizemos realmente foi nós que fizemos, nós vamos ver que nós não fizemos nada. Ah, moça, como é assim? Não estou entendendo. Vamos lá. Ah, eu fui fazer a feira. Quem fez foi eu fiz a feira. Foi você? Tem certeza? O feijão foi você que fez? O açúcar foi você que fez? O ônibus foi você que fez?
Sua passagem, o seu dinheiro foi você que fez? Vá pegando aí. Observe que nada durante o dia foi você que fez. Nada. Ah, eu fui. Fui com minhas pernas. Suas pernas foi você que fez? Pense direitinho. Eu acho que você não fez nada. Nós não fazemos nada. E se nós não fazemos nada, quem fez? Olha que eu estou indo, deixando sementes para vocês refletirem. Se nós não fizemos nada, quem fez? Se o ego não existe, porque o ego é uma ilusão, o ego não existe. Então, quem fez? Então, quem existe? Veja bem agora. Se o seu livre-arbítrio está baseado em uma programação a qual você não tem controle, então de quem é esse livre-arbítrio? De quem é esse livre-arbítrio que nós estamos falando? Complicou, né? Por isso que eu sempre venho batendo nessa tecla, as pessoas não entendem, mas porque é assim, é difícil entender. Livre-arbítrio, quem é você, o que está fazendo aqui nesse planeta, por que veio, para onde eu vou. São perguntas de pessoas que já começaram ou querem começar a descobrir essas perguntas, essas respostas, e são respostas difíceis. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir uma assertiva, porque você vai cair inevitavelmente naquele dilema da verdade. Achar que achou a verdade. Ah, eu achei a verdade. A verdade agora é essa. A verdade agora é esse livro preto, onde tem tudo. Ah, a verdade agora é aqui. Ah, a verdade... Não existe verdade. A verdade é um estado de consciência. Deixa eu dizer mais uma coisinha para... não vou alongar muito não. Mas a semente de reflexão para vocês já deixei. Quando Jesus era adolescente, ele passou muitos anos viajando. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala. E ele viajou muito pelos mosteiros da Índia, da China, onde tinha mestres, principalmente os ascensionados, ele ia. Até chegou a ensinar os mestres. Ele era adolescente ainda. Então tem uma passagem dele caminhando na praia, não recordo agora o nome da praia, e o mestre perguntou a ele. Eles estavam caminhando, e o mestre perguntou a ele: Jesus, o que é a verdade? E ele respondeu na hora: a verdade é aquilo que é imutável, ou seja, que não muda, é sempre aquilo. Então, para nós, não existe, porque tudo muda. O que eu disse, o que eu estou dizendo hoje, amanhã depois já não é. O que eu disse ontem, hoje já não é. O que foi descoberto há alguns meses já não é. O que o cientista asseverava antes não é assim, agora não é mais. E assim, então, para nós que vivemos nessa realidade holográfica, nesse mundo holográfico, nesse mundo de fantasia, verdade não existe. Então, o sábio perguntou a ele, esse mestre perguntou a ele: Jesus, o que é a verdade? E ele disse: a verdade é aquilo que é imutável. Então, ele fez outra pergunta: e o que é o homem? Aí Jesus respondeu: o homem é uma estranha combinação entre a verdade e a ilusão. Agora veja só,
Se o homem é uma estranha combinação entre a verdade e a ilusão, ilusão não existe, verdade não existe. Então o homem não existe. Mas o que não existe é isso que nós chamamos de corpo, de Mozart, de ego. Isso é que não existe. Mas a nossa consciência, ela permanece e permanecerá ininterruptamente e nunca se extinguirá. A nossa consciência. Então, vou ficando por aqui. Agradeço mais uma atenção de vocês. Desculpa se ofendi alguma sensibilidade. Deem o like, se inscrevam. Acompanhe nosso canal, incentive mais pessoas a ouvirem. É muito importante. Podemos não pensar que é importante esse assunto, mas com o tempo as pessoas vão sentir a necessidade. Então, namastê.